Olá, colegas. Vamos falar agora da relação binária. Na aula passada eu tinha falado de produto cartesiano, né? E, através de um exemplo, eu tinha dito que produto cartesiano é o conjunto formado por todos os pares ordenados formado a partir dos elementos de dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Eu tinha dito que eu tenho aqui os elementos de A. No meu exemplo anterior, se eu não me engano, coloquei 1, 2 e 3. Os elementos de B, coloquei os elementos 4 e 5. E disse que todas as duplas que você consegue formar, todas as duplas possíveis, 1 com 4, 1 com 5, 2 com 4, 2 com 5, 3 com 4, 3 com 5, esse conjunto de todas as duplas é chamado de produto cartesiano. Relação binária são apenas algumas dessas duplas. Então, por exemplo, se eu associo 1 no 4, 2 no 5, pronto. Eu formei a relação binária F. O que é a relação binária F? É o conjunto formado por apenas esses dois pares ordenados. Então, 1 com 4 e 2 com 5. Tá bom? Então, relação binária é isso, né? É alguma das duplas possíveis, né? Posso fazer muito mais. A totalidade das duplas, né? Se eu formar todas as duplas possíveis, aí eu tenho o produto cartesiano. A relação binária é um subconjunto do produto cartesiano. Então, são apenas algumas duplas. Agora eu quero aproveitar a oportunidade para falar sobre função. Então, função. Então, vamos pegar aqui a função de A em B. Função de A em B. Amigos, eu chamo de função apenas as relações binárias onde cada elemento do conjunto A se associa a um único elemento do conjunto B. Cada elemento do conjunto A se associa a um único elemento do conjunto B. E, claro, não pode sobrar ninguém, como acontece aqui. Tá bom? Todos têm que estar associados a um único. Então, por exemplo, né, eu poderia escrever isso daqui. Olha, vamos lá, ajustando. Então, eu tenho aqui o conjunto A e seus elementos, né? 1, 2, 3. Eu tenho aqui o conjunto B e seus elementos, 4 e 5, tá? Se eu fazer esta relação aqui, olha, 1 no 4, 2 no 5, 3 no 5. Olha, 1 está associado apenas ao 4. O 2 está associado apenas ao 5. O 3 está associado apenas ao 5 também. Ou seja, cada elemento que eu tenho aqui está associado a um único elemento. E não sobra ninguém. Então, isto daqui é uma função. Vou chamar de função G. Tá? Então, qual é a função G que eu tenho aqui? A função G que eu tenho é o conjunto formado pelos pares 1, 4, 2, 5 e 3, 5. Quando eu tenho uma função, o primeiro conjunto é chamado de domínio da função. Então, olha, o domínio da função G é o primeiro conjunto, é o conjunto A. O segundo conjunto é chamado de contradomínio. Contradomínio da função G é o conjunto B. E a imagem é o conjunto formado, né? O conjunto imagem é o conjunto formado pelos elementos que têm os seus correspondentes. Então, a imagem da função G é o conjunto formado pelos números, né, 4 e 5. Ou seja, coincide com o conjunto B. Ok?